Olá, bem-vindo ao canal. Eu sou a Vivi de Gaspari e hoje vou ensinar você a costurar essa nécessaire masculina super rápida e fácil de fazer. Não precisa de molde, são só medidas e eu sugiro que você assista até o final, porque o vídeo está cheio de dicas e também vou informar as medidas finais da peça pronta, que é uma coisa que vocês sempre perguntam. Ela tem essa alça com botão para ficar fácil de pendurar em qualquer lugar. E o mais legal é que ela é expansível. Quando vazia, fica bem fininha e compacta. Você vai enchendo e ela vai crescendo. Se você gostou, já deixe o joinha no vídeo e me conte aqui nos comentários. Vamos lá! Para ensinar você, eu vou fazer essa peça na versão feminina, porque a peça masculina já está pronta. Essa peça é unissex, não vai mudar nada, a forma de fazer é a mesma. Nesse caso aqui, eu estou usando uma sarja impermeável e eu não vou estruturar, porque eu vou usar um forro, que é um nylon 70 plastificado. Ele já vem com um plástico na parte de trás, então o forro já tem uma certa estrutura. E o meu tecido principal não é tricoline, é uma sarja, já é um tecido mais encorpado. Então aqui opto por não estruturar o tecido principal. Na versão masculina, eu utilizei para o tecido principal esse nylon conhecido como nylon linho. E aqui na parte de trás ele tem esse plástico. Então já é um tecido encorpado. E para o forro da nécessaire masculina, eu usei o nylon emborrachado, que é um nylon mais fininho. Então aqui na masculina o tecido principal é mais estruturado e o forro é mais molinho, mais fininho. Para essa nécessaire, tenha o cuidado de não deixar a peça exageradamente estruturada. Se você deixar ela muito rígida, vai ficar difícil para você fazer esse efeito de abre e fecha da lateral da nécessaire. Onde a gente tem a nécessaire fininha, quando ela está vazia, quando a gente enche, ela expande. Se você estruturar demais, vai ficar muito difícil esse movimento de expansão da nécessaire. As medidas são 33 por 50. Essa medida de 50, ela é estratégica para a gente aproveitar bem o material, porque geralmente a gente compra tecidos, quem compra pela internet principalmente, tanto sintéticos como tecidos, como forros, são vendidos na medida de 50 centímetros. Para aproveitarmos bem esse material, vamos utilizar então essa altura de 50 centímetros. E caso o corte que você tenha aí, ele não esteja bem alinhado, talvez esteja na medida bem certinha de 50, quando você vai alinhar, você vai perder um pouquinho de medidas, não tem problema. Aqui eu precisei alinhar o meu tecido, então eu perdi um pouquinho das bordas. Eu estou aqui com 49 centímetros e meio. Se você precisar refilar um pouquinho mais, não tem problema. Até 49 centímetros dá tranquilo, não vai dar diferença nenhuma no tamanho final da peça. E é claro, você vai cortar o forro na mesma medida. Vou precisar de um zíper número 5, um pouco maior que essa medida de 33, um cursor número 5, viés boneon para o acabamento interno, você pode usar o viés da sua preferência. E para a alça, vou usar 2 pedaços de alça de poliéster, conhecida como alça chique, de 3 centímetros de largura. Essa alça maior, onde eu vou fixar um botão para ser uma alça abre e fecha. Então, eu cortei com a medida de 36 centímetros. Em uma das pontas, eu vou dobrar. Lembre-se sempre de queimar as pontas para dar acabamento. Vou dobrar uma vez, 2 vezes. A medida suficiente para poder fixar o botão. Aqui eu vou usar o botão de pressão número 100, pode ser o número 80 também, ou você pode até usar o botão de colchete. É importante que você considere que são 3 camadas de alça, então não pode ser um botão muito pequenininho, tem que ser um botão que consiga abraçar essas 3 camadas. Eu vou fazer o furinho aqui no meio e já vou prender essas 3 camadas com o próprio botão. Então, essa parte do acabamento do botão vai ficar aqui para o direito da alça.
Vou fixar com a parte respectiva e depois o outro lado do botão nós vamos fixar quando a peça estiver pronta. Se você tem dúvidas ou não sabe como fixar o botão de pressão de metal, aqui embaixo eu vou deixar o link de um vídeo meu lá do Instagram, onde eu ensino como fixar o botão de pressão. Fica assim, a ponta já com o botão fixado. Essa outra ponta a gente vai costurar na peça. E eu preciso também de mais uma pequena tira dessa mesma alça, de aproximadamente 7 centímetros, que nós vamos dobrar ao meio e já deixar aqui com uma costurinha de segurança para costurar na peça. Vou pegar o tecido principal na medida de 33 centímetros, vou colocar direito do tecido com o direito do zíper, deixo sobra do zíper dos dois lados e vou passar uma costurinha de segurança. Agora eu venho com o forro, direito com direito, vou posicionar certinho, alinhando aqui as laterais e vou fazer a costura definitiva, encostando o calcador aqui na cremalheira do zíper. Agora eu vou abrir, colocar avesso com avesso, esticar bem e passar o pesponto de acabamento. Fica assim, então agora eu vou destacar o zíper para costurar o outro lado. Então, eu vou abrir novamente. Essa outra ponta eu vou colocar direito com direito. Passar primeiro a costura de segurança na bordinha. Costura passada. Olha, o outro lado do zíper já costurado. Eu venho então com direito do forro com direito do tecido. Vou alinhar tudo certinho, lateral e aqui. E vou passar a costura definitiva. Gosto de passar pelo lado do tecido, encostando o calcador na cremalheira do zíper. Igual eu fiz do outro lado. Costura passada, vou desvirar. Esticar bem, vincar bem e passar o pesponto de acabamento desse lado também. Pesponto feito, eu já posso passar uma costura de segurança em toda essa lateral, nos dois lados, para prender o principal com o forro. Feito isso, eu vou colocar o cursor no zíper. Então, vou trazer aqui para o meio, deixando o forro para fora. Então, vou me preocupar em alinhar as laterais e deixar o zíper encostadinho. Vou virar, alinho aqui e verifico se está alinhado aqui do outro lado. Se a ponta do zíper estiver desalinhada, você pode cortar para alinhar e colocar o cursor. Preciso passar de fora a fora para fechar esse zíper e colocar novamente pelo mesmo lado que eu já coloquei. Trago o cursor aqui para o meio. Preciso marcar o meio aqui nessa parte e aqui também. Então, é só você dobrar dessa forma, deixando o zíper bem certinho desse lado e fazer um pique desse outro lado. Aqui a mesma coisa. Nesse momento eu já vou prender a alça e o tirante. Aqui eu estou usando somente um cursor, então essa alça abre e fecha precisa ficar para o lado de cima, para onde o cursor está fechando. Aqui o cursor está apontando para cá, então ele vai fechar para cá. É aqui que eu quero que fique a minha alça abre e fecha. Eu vou prender essa alça no lado do zíper e quando a peça estiver desvirada, essa alça vai ficar dessa forma. Então, eu posiciono desse jeito e agora eu viro. É dessa forma que eu preciso costurar. Ó, essa parte que é direito da alça vai ficar pra cima. Então, eu vou colocar aqui dentro e vou centralizar essa alça no zíper e passar uma costura de segurança. Esse tirante eu vou prender aqui desse outro lado, da mesma forma, centralizando aqui sobre o zíper. Agora, para ficar bem fácil de fazer a dobra de profundidade da peça, eu vou alinhar meio com meio. Por esse lado onde eu tenho o pique, eu consigo visualizar se ele está encontrando com o meio aqui do zíper. A mesma coisa desse lado. Posiciono bem certinho, meio com meio, estico bem e vou passar uma costura de segurança, sempre do meio para as bordas, para poder fechar essa lateral.
A mesma coisa desse lado. Estique bem aqui no final para não ficar nenhuma prega no tecido. Aqui eu já posso cortar esse excesso do zíper, sempre lembrando de queimar para selar o zíper e também a alça que eu refilei um pouco aqui para não desfiar. Agora é bem simples, nós vamos fazer a profundidade fazendo uma dobra. Para isso eu preciso marcar daqui para cá 8 centímetros, daqui para cá 8 centímetros. A mesma coisa aqui, daqui para cá 8 centímetros. Eu vou fazer a dobra aqui pelo lado de trás, mas não tem problema se você fizer pela frente, o resultado vai ser o mesmo. Agora eu vou trazer essa lateral, a ponta da lateral, aqui exatamente nessa marca que eu fiz. A mesma coisa desse outro lado. E agora sim, eu vou passar a costura definitiva de fora a fora com um pé de máquina, ou seja, margem de meio centímetro, aqui e aqui. Verifica se não ficou prega aqui na dobra, tem que ficar bem esticadinho aqui nessa parte. Fica dessa forma, olha aqui na frente. E aqui agora vamos costurar o viés para dar acabamento. O viés Bonion eu só queimo a pontinha e deixo aqui lateral com lateral. Eu não faço dobra aqui nessa lateral, primeiro porque vai deixar muito grosso quando desvirar, a gente tem dificuldade de empurrar os cantinhos. Não precisa também, porque essa parte vai ficar completamente escondida lá por dentro. Só selar bem as pontinhas e deixar a borda com borda. Vou passar a costura aqui respeitando a margem de costura, abraçando, esticando bem e vou cortar a rente aqui desse outro lado. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Peça pronta, eu vou abrir aqui o zíper. E aqui, por conta de eu estar com um forro plástico e ele é um forro estruturado, eu vou aquecer com o secador de cabelo essa peça para conseguir desvirar com mais facilidade, sem amassar tanto. Aqui, quando você vai desvirando, você tem que empurrar esse viés lá para dentro. Ele tem que ficar, a pontinha dele lá, ó, bem aqui para fora. Então, você pode puxar assim, para ficar bem esticadinho. E você percebe que ele tá lá no cantinho. A mesma coisa esse lado, esse viés que tá aqui precisa ir lá pro cantinho. Pode empurrar e aqui você puxa para ele se assentar. Já está lá dentro, mesma coisa aqui. E aqui, ó, fica dessa forma. Agora com a nécessaire pronta, fica bem mais fácil para marcar onde vai ser a outra parte do botão. Aqui eu pego um giz, passo aqui nessa parte que já tá aplicada. Eu venho aqui na distância que eu quero, alinho bem e aperto. Fico a marca do botão aqui, é só marcar o centro para fazer o furinho e aplicar a outra parte. Nessa parte aqui vai ficar a pecinha macho, que vai fechar com essa parte, e o acabamento fica lá por trás. Fica assim, e agora é só fechar. Quando a gente for enchendo essa nécessaire, ela vai expandindo, ela vai crescendo aqui na lateral. E olha só que linda que ficou a nossa nécessaire, com profundidade expansível. E assim como eu fiz na versão masculina, se você tiver uma plotter de recorte, você pode personalizar com o nome. Minha sugestão é aqui, nessa lateral. Olha que linda que fica personalizada com o nome. Essa versão masculina ficou um arraso também. Me conta aqui nos comentários o que você achou, se você vai fazer. Eu vou deixar aqui na tela as medidas finais dessa peça, porque é uma coisa que vocês sempre perguntam. É um tamanho ótimo para viagem, cabe muita coisa e vai atender todos os públicos. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser.